Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. As Sagradas Escrituras constituem a revelação de Deus para colocar o homem, o ser humano, a par de sua vontade e das exigências de sua justiça. Todos quantos, mesmo admitindo serem as Sagradas Escrituras a palavra de Deus, tentam ouvir Deus falando através de outras revelações, colocam-se e colocar-se-ão contra o que está escrito, diminuindo sua importância. Ao vincular a Bíblia ao número 7, o número que, na numerologia bíblica, aponta para aquilo que é completo, e na natureza também, a semana é composta de 7 dias, são 7 as cores do espectro da luz, são 7 as notas musicais, e todos os 7 encontrados de Gênesis a Apocalipse, quis o Senhor Deus fazer-nos saber que tudo o que ele haveria de revelar estaria nela, na sua palavra, na Bíblia, revelado. De tal sorte que tudo o que aparecesse como se for a revelação dele, poderia e deveria ser considerado anátema, inútil e maldito. Valeu-se o Senhor Deus para convencer o espírito do homem de suas verdades, de expedientes e de situações capazes de serem perfeitamente apreendidos e compreendidos por ele, homem. Uma dessas situações, aliás, com detalhes extraordinários, foi narrada por Lucas, o evangelista, em Atos capítulo 10, e já foi repetida, por certo, por milhares de vezes, em função de sua praticidade e em função da demonstração dada pelo próprio Deus de como realmente funciona a graça salvadora. O que aconteceu com Cornélio foi para lá de notável. Era ele um homem religioso e, como tal, temente a Deus. Orava continuamente, jejuava continuamente e dava esmolas continuamente. Fazia melhor que qualquer outro religioso da história. O próprio Deus testemunhou dele. Houve um dia em que, como costumeiramente fazia, Cornélio, em torno das 3 horas da tarde, orava, estando ainda em jejum. Abruptamente, seus pensamentos e suas orações foram interrompidos pela visita inusitada de um anjo. Não se tratava de uma dessas visões de faz de conta que as pessoas religiosas dizem ter visto, quando na verdade não viram coisa nenhuma, ou se viram, não viram nada vindo de Deus. Era uma visão, ou melhor, era um anjo enviado diretamente do trono. Cornélio fez o melhor que pôde. Refez-se do susto, chamou o anjo do Senhor e perguntou o que deveria fazer. Ouviu o anjo dizer que estava ali porque as orações e as esmolas
constantemente praticadas por ele, Cornélio, haviam chegado à presença do Altíssimo. Todavia, apesar de tanto mérito aparente, deveria mandar chamar à sua casa o apóstolo Pedro. E completou o anjo: ele te dirá o que deves fazer. E foi-se. É razoável que se pense que alguém na posição de Cornélio chegasse a argumentar sobre o porquê precisaria ouvir instruções de alguém, se suas orações e se suas esmolas já chegavam à presença do Senhor. Qualquer religioso desses que andam por aí seria beatificado e tido como santo e operador de milagres se conseguisse a metade do que conseguiu Cornélio. Mas ele não quis saber de argumentos e nem de prosa. Mandou pedir a Pedro que viesse à sua casa o mais rápido possível. Aquele homem era de uma sinceridade tal e de tal forma piedoso que os soldados, ao chegarem aonde Pedro estava, disseram ser ele varão justo e temente a Deus. Atos 10, 22. Que se saiba, jamais anjo algum apareceu a homem algum, em lugar algum e em época alguma, dizendo o que disse aquele anjo a Cornélio. A história dele foi e é única. Não há registro de nada parecido em época alguma. Deus realmente se agradava das orações de Cornélio e as recebia. Deus se agradava das esmolas de Cornélio e as recebia como referência, mas, infelizmente, Deus não podia receber o próprio Cornélio. Parece incoerente. Parecer? Parece, mas não é. As orações e as esmolas de Cornélio eram de fato agradáveis diante de Deus e subiam para a memória diante dele. O problema é que Cornélio não produzia apenas orações e esmolas. Ele, como todo homem, produzia também pecados. E seus pecados igualmente subiam para a memória diante de Deus. E eles não tinham nada de agradáveis ao Senhor. O pecado é a grande tragédia do homem, de todo homem, genericamente. Ao atingir a idade da razão, da volição, do domínio próprio, do livre-arbítrio, enfim, cada homem assume a culpa de seus próprios pecados. Essa conversa de que a culpa do pecado é de Adão e que só a ele caberia o pagamento não bate com o juízo divino. Quem ainda não pecou não tem do que ser salvo e não tem por que ser julgado. Por isso mesmo, Jesus considerou os de menor idade como membros do reino dos céus. Mateus 19, de 13 a 15. Deus, pois, se agradava das atitudes de Cornélio como homem temente e piedoso, mas não tinha como admitir em sua presença um pecador. Lá no Éden, Adão houvera passado pelo mesmo processo. Criado perfeito, mantinha e manteve perfeita comunhão com o Altíssimo até que cometeu sua primeira desobediência, seu primeiro pecado. Ninguém é perfeito se tem um defeito, mesmo que seja apenas um, e que seja praticamente invisível. Cometendo seu primeiro pecado, Adão teve seu relacionamento com o Criador prejudicado e foi expulso do jardim, onde costumeiramente passeava o Senhor na viração do dia. Gênesis 3, 8. O pecado fizera separação entre Adão e Deus,
não o pecado do querubim da unção, agora conhecido como Satanás, mas o pecado do próprio Adão. E assim passou a ser. Enquanto sem pecado, enquanto no estado de inocência, a criatura humana permanece no reino dos céus, mas em pecando, ao atingir a idade própria, é dele expulso e perde tal privilégio, carecendo daí por diante ser salvo. Muitos há que tentam transferir para Deus, em última instância, a responsabilidade por sua tragédia e dizem: não pedi para nascer, não pedi para vir ao mundo, quem me colocou nessa situação, que dela me tire. Isso, além de não ser verdade, é completamente inócuo, quer dizer, não serve para nada. O profeta Jeremias, homem de Deus, e que dele recebia revelações, asseverou: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. Cornélio reconhecia ser pecador e não se queixava a ninguém, só não sabia o que fazer com seus pecados. Procurava compensar sua condição orando, praticando beneficência e vivendo o mais justamente possível, mas continuava pecador e pecando. Se fosse o caso de existir aquela contabilidade ensinada e sugerida por alguns religiosos, onde dar esmolas, rezar, orar, pedir misericórdia e outras coisas mais anularia os efeitos do pecado, Cornélio estaria eleito. Mas os que inventaram essa história esqueceram de combinar com o Senhor Deus, e infelizmente ela não consta da verdade bíblica. Daí, o pecado de Cornélio continuou fazendo separação entre ele e Deus, mesmo suas orações continuando a chegar junto com suas esmolas ao trono do Altíssimo. A visita do anjo, todavia, não deu ao centurião as informações que o colocariam a par da vontade de Deus, pois, transmitida a mensagem, o anjo retirou-se em silêncio. Manda chamar a Pedro, ele te dirá o que deves fazer, foram as instruções. O Todo-Poderoso mandou um anjo dar um recado a um homem piedoso, temente e profundamente religioso. E o recado recomendava ouvir a palavra de outro homem. Sendo Cornélio pecador, só outro pecador saberia e conheceria o significado do peso do pecado. E já tendo sido remido, conhecia esse segundo pecador, Pedro, o tamanho da eficácia do sangue do Salvador. Cumprida a determinação do Senhor, encontraram-se Pedro e Cornélio. A palavra agora estava com o apóstolo. Se as pessoas tivessem de fato juízo suficiente para considerar sua eternidade como mais importante que tudo, procurariam ouvir e atentar para o que Pedro transmitiu a Cornélio, por ser o que o próprio Deus transmitiria, dado que a ordem e a iluminação vieram dele. O apóstolo era judeu, e como judeu, houvera nascido debaixo da lei dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés. Estivera cumprindo todas as determinações da Torá, os 5 livros da lei, e portanto era circuncidado, festejava a Páscoa, o Pentecoste, oferecia o holocausto de animais, pagava o dízimo e observava todo o ritualismo do culto judaico, mesmo quando caminhava com o Senhor Jesus durante seu ministério.
é coerente admitir que Cornélio, ou algum dos que esperavam a palavra do apóstolo, aguardasse um longo discurso detalhando e sublimando todas as vantagens da religião judaica sobre as demais. Todavia, Pedro não disse uma só palavra sobre nada daquilo. Não gastou um segundo sequer com comentários contra ou a favor de religião alguma. Não elogiou o comportamento de Cornélio e nem lhe recomendou mais jejuns e mais orações. Não sublimou a importância do judaísmo, cujos sacrifícios cruentos, quer dizer, cujos sacrifícios com sangue, eram feitos sob recomendação do próprio Deus, pois apontavam para o Cordeiro Maior, seu próprio Filho. Pedro esqueceu tudo. Esqueceu a circuncisão, a Páscoa, o Pentecoste, o sábado, o dízimo, sacrifícios cruentos, e falou de Jesus. Em outra circunstância, não fora a cruz do Senhor, um judeu nem se aproximaria de um gentio, de alguém que não fosse judeu. E se o fizesse, seria para lhe mostrar as excelências de sua religião, ressaltando os patriarcas, os profetas e os memoráveis feitos da antiguidade. Mas diante da mensagem que Pedro tinha para transmitir, nada mais importava. Tudo perdia o valor, tudo tornava-se vazio. E Pedro falou de Jesus. Mas não falou de Jesus pequenino na manjedoura, e nem de Jesus confundindo os doutores do templo ou ensinando como no Sermão da Montanha. Pedro falou de Jesus crucificado. De que adiantaria a alguém cujas orações e esmolas chegavam à presença do Altíssimo ouvir falar dos ensinos de Jesus, do faça isso e não faça aquilo preceituado pela lei? Cornélio não precisava de regras ou de dogmas. Cornélio precisava de uma solução única e definitiva para a sua falta de paz. Esmolas, orações e jejuns não são sinônimo de paz interior profunda e convincente. Ninguém consegue, ou melhor, conseguem enganar os que preferem viver enganados. Mas quem pondera, quem raciocina, conclui que esmolas, orações, jejuns e quaisquer tipos de rituais não teriam mesmo como anular a culpa e nem a culpabilidade de homem algum diante do Criador. Jejum é coisa excelente, mas para a aproximação, para melhorar a comunhão daquele já remido. Aí estão as religiões. Faça isso e faça aquilo que não acaba mais. Mas todos os seus seguidores, sem exceção, falam da paz com Deus como coisa ainda a ser conquistada, e conquistada à custa de muita luta e de muito esforço próprio. São exigências e mais exigências. Vive tudo morrendo à míngua, espiritualmente falando. Era o caso de Cornélio, a despeito de seus méritos. E Pedro falou de Jesus e anunciou o Evangelho da Graça, a mensagem salvadora pela invocação do nome do Senhor. E de Jesus disse ele: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Perdão dos pecados? Mas isso era tudo o que mais Cornélio queria ouvir. Eram a falta e a incerteza sobre o perdão dos pecados
o que mais o atormentava, ou as coisas que mais o atormentavam. Homem inteligente e razoavelmente instruído, tanto que era centurião romano, comandava um grupo de 100 soldados do império, sabia ele que ninguém faria o que bem quisesse nessa vida e depois ficaria sem punição para sempre. Ele que lidava com disciplina e justiça, tinha certeza que uma justiça maior e implacável viria no final de tudo. E esse era o seu tormento, essa era a sua aflição. Perdão dos pecados, dissera Pedro, e perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Cornélio não titubeou, não vacilou, não esperou por mais nada, apelou para o Senhor da forma mais imediata possível. Nem um minuto a mais. O coração de Cornélio, a mente de Cornélio e a consciência de Cornélio lançaram-se sobre Jesus. E Cornélio invocou o nome do Senhor. E com ele, todos os que o acompanhavam, pois o Espírito Santo caiu sobre todos. Atos 10, 44. Cornélio, é óbvio, não estava predestinado, pois se isso acontecesse, estaria toda a sua família. Isso seria predestinação de forma coletiva. Um absurdo. Agora, já não faltava mais nada para Cornélio. Agora, não só as esmolas e as orações dele chegavam para a memória diante de Deus, Apocalipse 14, 13, agora ele mesmo chegava por causa do sangue de Jesus. Antes, seus pecados o impediam. Antes, a incerteza o atormentava, e era uma incerteza certa, quer dizer, tinha ele razão de não ter certeza de perdão, pois não havia ainda passado pelo sangue do Senhor Jesus. Agora não. Agora a coisa era e seria diferente para sempre, para todo sempre. Agora Cornélio tinha paz. Não se tratava daquela coisa de estar sentindo alguma paz. Nada disso. O homem de Deus dissera com todas as letras que a paz com Deus se faria pela invocação do nome de Jesus. E Cornélio invocara o Senhor. Pronto. E o Santo Espírito testificou disso e ponto final. Assim todos os que já ouviram a mensagem da graça salvadora tivessem agido à semelhança de Cornélio. Quanta felicidade para eles! Mas o que é que tem acontecido amiudadamente? Muitos têm ouvido sobre Jesus e sobre o poder do seu sangue, têm admitido ser isso verdade, têm até tido consciência da necessidade de tê-lo na vida, contudo, tem deixado isso com o seu guia, com o seu líder, tem transferido a responsabilidade para outro. É uma lástima. Que pensa você a respeito, caro ouvinte? Quanto vale Jesus para você? Vale tanto quanto um curador de enfermidades? Vale tanto quanto um amigo bom e verdadeiro? Vale tanto quanto um guia certo e seguro? Quanto vale Jesus para você? Quanto vale seu sangue, sua vida, sua obra perfeita? Não sabemos se você sabe, mas rejeitar, invocar o nome de Jesus, recebendo os benefícios do seu sangue, sob a alegação de que terminará tudo bem, porque Deus é amor, e porque Deus é pai e não padrasto, será pior do que ter sido um aborto. É impossível para Deus salvar das trevas para a luz o que ele fez com Cornélio e com todos os remidos. Alguém que, mesmo tendo ouvido a mensagem do Evangelho da graça do Senhor Jesus, a tenha desprezado, ou alegue não a ter desprezado, simplesmente não a levou na devida conta, e pensou e achou que o amor de Deus completaria
o que lhe faltasse de justiça e de bondade, e que assim pensando partiu, morreu, deixou o corpo físico. É impossível para Deus reverter sua situação agora. Ele irá a juízo. E o injusto e pecador em juízo é uma calamidade completa, uma completa tragédia. Poderia ele gozar das mesmas bênçãos que o remido goza, justificado pela fé no Senhor Jesus. O remido tem paz com Deus, é o que diz o apóstolo em Romanos 5:1. E tem paz com Deus porque nenhuma condenação paira mais sobre ele, Romanos 8:1. Ele foi agraciado com o dom gratuito da vida eterna, Romanos 6:23. Porém, o teimoso do não remido, com a teimosia própria de quem quer provar que vale alguma coisa e que merece alguma coisa, estará lá do outro lado, sem Jesus, sem Deus, sem salvação e sem paz. Já que lhe é possível ouvir, ouvinte amigo, então pelo menos nisso, ótimo, você está vivo e pode ainda decidir. Você ainda pode invocar o nome de Jesus e ser completamente salvo. Mas cuide-se. Sua cadeia de prata, aquilo que liga você ao seu corpo, descrito por Salomão em Eclesiastes 12:6, pode se partir de um momento para o outro e quando você menos esperar. E aí, qualquer tentativa de solução será tardia por demais. Não temos a intenção de amedrontá-lo, mas não fazemos a menor questão de que isso aconteça, desde que os resultados produzidos sejam benéficos para você. Também não precisamos de nada do que é seu. Precisamos sim de sua prestimosa atenção, que muito nos honra. Nossa intenção é pura diante de Deus e diante de você. Queremos sabê-lo fora das trevas e fora da perdição. Não se permita enganar, pois se o fizer, arcará com as consequências. Olhe para as invenções religiosas, coisas como sono do espírito, aniquilamento, purgatório, rezas, velas, reencarnações, etc., parecem tirar pessoas das trevas e da perdição, mas, pelo contrário, as jogam cada vez mais para baixo. Acha que não? Confira com a palavra de Deus. Confira e invoque o nome precioso do Senhor Jesus para a sua felicidade neste mundo e para todos sempre. Amém.